Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, sou o professor Geraldo Gomes. Nesta videoaula, o tema proposto é entender o que é educação à distância. Veremos nessa unidade 2, definições e características da EAD, como funciona a EAD, EAD no Brasil, modelos e sistema de EAD e rede ETEC. Você conhece uma plataforma de educação à distância? Você já navegou? Encontrou alguma dificuldade? Pense, reflita para uma breve discussão em sala de aula. Qual o objetivo desta aula? Conhecer as definições e características da educação à distância, o seu funcionamento no Brasil e na rede ETEC. Vamos entender o que é educação à distância. Então, o conceito de educação à distância, de acordo com o decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta o artigo 80 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. No primeiro artigo desta Lei 5.622, caracteriza-se a educação à distância como uma modalidade educacional. Então, hoje nós temos mais uma modalidade no Brasil. São várias modalidades: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, todas elas são modalidades. E hoje nós temos também a educação à distância, que é uma modalidade de educação. Essa modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios tecnológicos de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. E você percebeu o quê? Que as denominações de AD nos faz pensar em distância geográfica. Óbvio, cada um no seu espaço. Pode ser que tenha um aluno estudando lá em São Raimundo Nonato, pode ser que tenha um aluno estudando aqui em Teresina. Então, são espaços geográficos diferentes. Mas no momento que você está dentro de um ambiente virtual, está todo mundo junto. Mas será que estamos tão distante assim? Aí é que entra o papel das tecnologias, por mais que estejamos distantes em espaço e tempo. Como eu falei, às vezes você está em outra cidade, mas o espaço é diferente, mas o tempo, quando vocês acessam a própria plataforma, que é um ambiente virtual, todo mundo está junto no mesmo tempo. Então as tecnologias, elas nos aproximam cada vez mais do professor. Assim, você, aluno, e nós, professores, mantemos uma comunicação direta superando qualquer distância. Mas não se engane, para que o processo educativo aconteça, é preciso que não só o professor, mas você, aluno, também esteja empenhado em aprender. É importante observar que nos conceitos anteriormente relacionados, podemos perceber algumas características da EAD, como já mencionada na separação física e geográfica entre aluno e professor. Portanto, esse tipo de modalidade de ensino viabiliza e incentiva a autonomia do aluno. E a comunicação entre os sujeitos da educação à distância acontece através de mídias diversas, que vamos ver ao longo do slide. Característica da EAD. Possibilita que o aluno organize melhor seu tempo e seu rendimento acadêmico. Essa organização é um cronograma de um horário específico para você estudar. Quando você organiza um tempo, você vai ter um bom rendimento acadêmico, fazendo com que você avance nos estudos de acordo com a sua necessidade e compreensão do conteúdo. Essa compreensão do conteúdo, por exemplo, você está estudando agora essa videoaula. Você não obteve essa compreensão, você assista essa videoaula várias vezes até compreender esse conteúdo. Anote, faça anotações no caderno para depois fazer uma breve discussão em sala de aula. Vamos agora ver, resumidamente, essas características e podemos elencar algumas características. Por exemplo, a distância entre professor e aluno. Isso é o espaço-tempo. Flexibilidade de horário para estudo do aluno. Você é que faz o seu horário. Uma forma diferenciada de comunicação. Possibilidade de acesso a uma população mais ampla. Ou seja, a educação à distância, no ensino normal, uma sala de aula possui apenas 40 alunos. Aqui na educação à distância, ela pode possuir 400 alunos, 500 alunos, enfim. Há uma maior interatividade, há um trabalho colaborativo e um estudo independente. Cada um caminha da forma como pode. E como é que funciona a EAD? Na modalidade de educação à distância, o aluno necessita de alguns recursos, por exemplo, como computador, material didático, plataforma virtual, enfim. Cada instituição ela trabalha de uma forma, tem suas diretrizes acerca do funcionamento da EAD.
pois isso, da mesma forma que estuda em uma, poderá ser diferente quando for estudar em outra instituição. O que isso acontece? São os tipos de plataforma existentes, são várias. Caro aluno, você precisa de conhecimentos básicos acerca de informática, de internet, essencialmente se o curso for conduzido por um ambiente virtual de aprendizagem, AVA. O ambiente virtual de aprendizagem é um ambiente inovador, onde irá encontrar diversas ferramentas para desenvolver suas atividades escolares no cotidiano. Além do mais, estes ambientes proporcionam a você o contato com os demais colegas de classes e professores e tutores. Em algumas instituições, inclusive aqui no Instituto Federal do Piauí, torna-se necessários encontros presenciais, já passamos por isso. Nestes encontros, você desenvolverá algumas atividades práticas, tanto na plataforma e depois, invertendo essas atividades, vocês levam também para a sala de aula. E que irá responder à avaliação presencial, estudar em grupo, desenvolver seminários, fazer pesquisa, dentre outras atividades. Geralmente, esses encontros ele é desenvolvido no polo de apoio presencial mais próximo a você. E o que é um polo de apoio presencial na educação à distância? O polo de educação à distância, ou polo de apoio presencial, é um local devidamente credenciado pelo Ministério da Educação e Cultura, no país ou no exterior, próprio para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos de programas ofertados à distância. É no polo que vocês, estudantes, terão as atividades de tutoria presencial, biblioteca, laboratórios, teleaulas, avaliação. O que é avaliação? Pode ser prova, pode ser exame, pode ser uma atividade. E poderá utilizar toda a infraestrutura tecnológica para contatos com a instituição ofertante e ou participantes do respectivo processo de formação. Agora você vai entender mais uma vez o que é o fórum. O fórum é uma nova ferramenta que as plataformas possuem. Então, qual a diferença de ensino na educação à distância e educação na EAD? A partir da leitura na sua apostila, participe do fórum junto com seus colegas e façam questionamentos e reflexões a respeito da temática. Esse fórum já está lá na plataforma para você participar. E agora, ensino presencial versus ensino à distância. No ensino presencial, as aulas são ministradas em sala de aula em uma instituição, como acontece já no ensino médio, aulas que vocês estão assistindo. Já no ensino à distância, o docente tem à disposição diversos recursos tecnológicos para se chegar ao conhecimento. Pode ser via satélite, TV, internet. Porém, na EAD, as avaliações, em sua maioria, ainda ocorrem presencialmente. Ensino presencial versus ensino à distância. O horário da EAD é outro aspecto que difere do contexto presencial, pois na modalidade o horário é flexível. Vocês já perceberam isso, cada um tem seu horário, cada um faz o seu horário. O aluno, tendo seus recursos à sua disposição, pode assistir a aula quando desejar, diferentemente da modalidade presencial que tem horário fixo. Por exemplo, no ensino médio, que vocês estão atuando agora nesse momento, vocês têm horário para chegar, horário para sair. Na educação à distância, não. Você é que organiza o seu horário, da mesma forma você organiza a sua frequência. Fique por dentro das discussões acerca da EAD. Veja o link abaixo do site da USP e leia o artigo de José Morin. Você terá um conhecimento mais afinado na área de EAD. Clique nessa URL e veja o vídeo, que trata sobre a distância e o presencial cada vez mais próximo. É sempre bom estar lendo artigos, porque você vai aumentar mais seus conhecimentos. Vamos entender um pouco da história da educação à distância no mundo e no Brasil. Sabemos que a educação à distância ela avançou bastante, mas nem sempre ela foi da forma como conhecemos. Alguns autores, no entanto, dividiram em gerações a história da EAD. Vamos entender. Nós temos aqui a primeira geração, a popularização da imprensa, materiais impressos, era enviado pelos Correios. Todos nós já sabemos, que todos vocês conhecem os Correios. A origem do termo veio da prensa móvel, um processo gráfico que foi pesquisado e inaugurado por Gutenberg em 1440, e séculos depois, no início do século XVIII, foi adaptado para fabricar jornais. Os jornais foram o primeiro recurso para uma função social que evoluiu ainda mais posteriormente através do surgimento do rádio, da televisão e da internet. A segunda geração
foi a fotografia e o cinema em 1895. Foram os primeiros que possibilitaram uma criação revolucionária no mundo das artes e da indústria cultural, que foi o cinema. Logo após veio o telefone e o fax em 1870 por Graham Bell. Depois houve a difusão do rádio em 1896 por Marconi e a TV em 1920 por John Barr. Com esses novos veículos de comunicação e os materiais audiovisuais, houve transformações na vida das pessoas, colocando-as cada vez mais perto umas das outras. Se no princípio foi de forma tímida, como vocês perceberam lá no início, agora as mudanças são profundas e rápidas, impulsionando tanto a economia do planeta e influenciando no modo de vida das pessoas. Isso vocês já perceberam as mudanças no mundo, no Brasil, aqui no estado do Piauí, na sua cidade, enfim. E vem agora a terceira geração, que ficou conhecida pela difusão dos computadores e as telecomunicações, datada por volta de 1960 e início da década de 90, principalmente década de 90, onde houve um desenvolvimento muito maior. Neste período, os recursos multimídia tiveram um grande avanço, ou seja, o aluno tinha como recurso praticamente os elementos da primeira e segunda fase, como já foi exposto anteriormente. A computação iniciou o processo como meio de acessar banco de dados, porém ainda era muito rústico. Inclusive, até falei em sala de aula sobre isso. Este foi sendo incorporado à educação à distância à medida que ia avançando. A quarta geração, temos a partir da década de 90 as múltiplas tecnologias, de forma mais sistematizada do que na terceira geração. Assim temos os computadores mais desenvolvidos, as redes de comunicação é o grande diferencial hoje, onde se pode estabelecer a comunicação de forma síncrona e assíncrona. Isso a gente vai ver mais na frente detalhado o que é o significado dessas duas palavras. E é um período de grandes avanços e mudanças consideráveis na modalidade de AD. Com o surgimento do Programa Nacional de Informática na Educação, o PROINFO, em 1997, que foi criado com a finalidade de promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio. Isso foi um dos primeiros programas do governo federal na área de educação à distância. A partir do ano de 2005, a educação à distância viveu grandes momentos no Brasil, e um dos principais aspectos foi seu maior reconhecimento, como podemos observar a sua expansão no país. Dentre outros projetos de maior articulação, temos o Projeto Universidade Aberta do Brasil, que é o UAB, acredito que vocês já sabem, porque isso já foi discutido em sala de aula, que foi criado pelo Ministério da Educação. Nós temos hoje a Rede ETEC Brasil, que é uma ação do Ministério da Educação, que procura ofertar cursos técnicos profissionalizantes a pessoas de todo o Brasil. Possui o objetivo de ampliar e democratizar o acesso à educação profissional e tecnológica, exclusivamente na modalidade à distância. Algo que está acontecendo agora com vocês, né? Vocês estão passando por isso, esse momento. Essa rede ela foi instituída pelo Decreto 7.589 de 2011, objetivando o quê? A profissionalização de pessoas no interior do estado e periferias das grandes cidades. É o que está acontecendo com todos vocês agora neste momento. Vocês estão cursando o ensino médio e, paralelo ao ensino médio, vocês estão cursando um curso técnico profissionalizante e via à distância. Gostaria de encerrar essa unidade 2. No próximo slide nós vamos tratar da unidade 3, que é a nossa última unidade, encerrando essa disciplina, e aí encontra as nossas referências.